da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho seu pai naquela noite. Veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também aquela noite. Levantou-se a menor, deitou-se com ele, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém. Podeis sentar-se. Nós vamos ser bem precisos na nossa fala. Nós queremos só dizer que ontem foi um feriado, nós estivemos reunidos em família, e hoje nós tivemos um dia abençoado. O pastor Isaías, hoje ele fez várias coisas para a glória de Deus. O que o pastor faz, o ministério que ele traz em sua vida. Ele e a minha filha Débora visitaram a mãe do diácono Johnson, que está hospitalizada no hospital, está bem. Irmã Terezinha, aquela senhora, né, está bem grave ela. Vamos orar no final desse evento pelas famílias que estão em sofrimento. Visitou também o esposo da irmã Ednar. Nós ficamos felizes porque ele ia visitar no hospital, mas chegou a notícia que ele já estava em casa, para a glória de Deus, e ele foi visitá-lo em casa. Também eles foram no velório daquele rapaz que morreu ontem, né, afogado, o Gerson, né? Foi uma coisa que muito me chocou, foi o falecimento desse jovem rapaz, um rapaz que a gente conhecia, sempre andava acompanhado com o pastor, sempre acompanhava o pastor Rodrigo Matos, e para nós foi uma coisa que muito chocou. Hoje o pastor já esteve lá no velório, né, levando as consolações, as considerações à família, né, os sentimentos da igreja ali. E é isso. Um pastor, ele sempre está à disposição para servir ao povo. É isso. Então ele tem muito valor e serve para muita coisa. É isso. Então, o tema de hoje é mudando o destino da família. Mudando o destino da família. Nós lemos um texto bíblico, às vezes até muito intrigante. Alguém pode até pensar, como é que na Bíblia tem uma coisa escrita desse jeito? E é interessante nós percebermos que a Bíblia, ela não esconde os erros dos seus personagens. Está lá, certo? Então, quando a gente olha para a história de Ló, alguém pode pensar, mas como se pode escolher uma história dessa para vir trazer para a família? Uma história que aparentemente parece uma história de fracasso, de derrota, uma história de mau testemunho, é isso?
E aí a gente fica imaginando, mas por que que Deus, Ele quis que episódios reais assim estivessem escritos na Bíblia Sagrada? Para o nosso testemunho, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros, cometer os mesmos erros e aprendermos lições de vida e ver que o nosso Deus, Ele é generoso e Ele sempre está pronto para nos ajudar a mudar o destino da nossa família. Aqui vocês viram testemunhos reais, viu, irmãos? Reais, de famílias que o inimigo atacou para destruir, mas elas se superaram, com a ajuda e confiança de Deus. E se eu fosse abrir aqui a oportunidade para mais famílias, haviam testemunhos muito fortes, de famílias que foram atacadas, mas que superaram as dificuldades, as lutas, e lá na frente, você vê que elas se ajustaram, e que hoje estão debaixo da bênção do Senhor. E aí nós vamos discorrer aqui na família de Ló. Fracassaram nas escolhas. Isso nos serve de modelo para não repetirmos a mesma coisa. Já começou quando Ló escolheu ir morar lá nas Campinas, perto, na cidade de Sodoma e Gomorra. Foi uma escolha dele. Ele não orou e nem consultou a Deus para ir naquela direção. Olha o erro que ele cometeu. Ele pegou a família dele naquele episódio em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam contendendo, e eles acabaram se separando. Mas Abraão, ele orou ao Senhor, e ele colocou: o que você escolher, está escolhido. Se você escolher ir para aquele lado, eu vou para o outro, não tem problema. Mas colocou na dependência de Deus. Porém, Ló escolheu pelo que os olhos viam. E muitas vezes nós entramos pelo caminho de escolher aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que nós olhamos e os olhos brilham, aquilo que nós olhamos e achamos que é vantajoso, que vai ser melhor, que vamos ter vantagem, e nem sempre isso é o que é bom para a nossa vida. Conselho de Deus para nós é: consulta. É a mensagem de ontem que Davi fez. Consultou ao Senhor para ter a direção certa. Ele foi habitar, certo? Nas terras de Sodoma e Gomorra. Agora nós vamos ver alguns pontos nessa mensagem, que é uma mensagem expositiva. Primeiro, não se corrompa com os valores desse mundo. Deus não chamou-nos para estarmos dentro de uma bolha, ou nem em um mosteiro. A gente está no mundo e no meio do povo, no meio de uma sociedade que é corrompida, que tem como base as ideias, ideologias, os seus conceitos. Uma sociedade que é norteada por aquilo que ela imagina e pensa que seja bom. E algo que nós estamos estudando e revendo, que é o relativismo, que nem tudo aquilo que para mim é errado, para outros é errado. Algumas coisas que para mim não estão certas, para outros está certo. Então a sociedade, ela está baratinada. Ela já não conhece mais o que é certo e errado, o que é temer a Deus, o que é escolher andar segundo a vontade de Deus.
Mas nós, no meio dessa sociedade, é aonde Deus quer que a gente esteja. Nós não podemos nos isolar de forma nenhuma. Agora, o que nós não podemos é nos corromper com os valores do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Amém? Você entendeu? Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo, esse sistema não pode estar em nós. Porque o que nos norteia, o que nos dirige, o que nos governa, são os mandamentos, os preceitos, a palavra do Senhor nosso Deus. A família de Ló perdeu o senso de direção porque tinha dentro de casa um sacerdote corrompido pela influência do mundo que vivia. O capítulo 19, o versículo de número 14, vai nos dizer: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o que aconteceu. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Ou seja, os seus genros não acreditaram, não levaram em consideração a palavra dele. O que é que estava faltando? O testemunho de credibilidade. É muito importante o que foi apresentado aqui. Eu posso perceber que há toda uma força maléfica trabalhando para tirar do homem a credibilidade. Porque o homem, querido, dentro de uma casa, ele é o ser mais importante. Primeiro Deus, depois o homem. O homem, ele é o varão da casa, ele é o cabeça, é ele o supridor, é ele que enfrenta todos os perigos para trazer o pão para dentro de casa. Ele traz segurança para a sua família. E Satanás, ele tem atacado o homem para tirar dele a credibilidade, para que a própria família não acredite nele. E Ló, por se misturar, por se corromper, por ser influenciado com os valores errados daquela sociedade, ele já não tinha mais credibilidade. Quando ele falou a verdade do que ia acontecer, os genros acharam que ele estava brincando, zombando, que aquilo não era verdade. Se você deseja mudar o destino da sua família, vai precisar viver uma vida que não se conforma com os valores corrompidos dessa sociedade moderna. Você precisa ter credibilidade dentro da sua casa, para que a sua família, ela esteja com você, ela acredite em você, e ela seja dirigida pelas suas decisões, porque você é o cabeça da família. Amém? Para mudar o destino da sua família, você precisa livrar-se do seu passado. Há muitas pessoas que estão vivendo hoje, mas ainda estão carregando os resquícios do passado. E você precisa livrar-se disso, jogar isso fora, lançar no mar do esquecimento. Isso aí é a prova do verdadeiro perdão. Você não pode estar trazendo algo que aconteceu há anos e tempos atrás para o presente, porque o que passou não volta mais. Amém?
Agora você tem uma nova vida em Cristo. Livrar-se do passado. Gênesis 19, 26. A família de Ló perdeu o senso de direção, porque nela tinha pessoas que ainda estavam presas ao passado. Exemplo disso foi a mulher. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A família já começou aqui a ser consumida, a ser destruída, porque a família estava amarrada ao que ficou para trás. Amados, nós estamos numa jornada caminhando para alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Nós não podemos estar olhando para trás. A mulher de Ló tinha um coração amarrado à cidade de Sodoma e Gomorra. A ordem do Senhor era: sai, foge para as campinas, foge para longe, salva a ti e a tua família, e não olhes para trás. Mas quando a pessoa está amarrada, aprisionada com as coisas dessa vida e com o que ficou para trás, ela acaba esquecendo de salvar a sua vida e a sua família. Ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Para mudar o destino da sua família, acredite que Deus transforma qualquer circunstância. Você crê? Eu creio. Todos os lares aqui já sofreram ataques. E você que imagina que não sofreu e não vai sofrer, te prepara. Porque ele vive rodeando e espreitando. E você precisa cultivar uma vida de oração na palavra, para não cair. Para não cair. E se você tiver de cair, que você caia nos pés do Senhor, porque Ele é generoso e poderoso para lhe levantar. Amados, as filhas de Ló não entenderam que quando Deus tem um plano para a nossa família, Ele não precisa de mãozinha, daquele jeitinho brasileiro, daquela mãozinha, daquela ajuda. Olha, todas as tragédias e coisas que aconteceram ao decorrer da história, que até hoje nós sofremos consequência, foi essa coisa de alguém querer ajudar, querer dar uma mãozinha, e nessa mãozinha passa na frente do Senhor e acaba fazendo coisas que não era para acontecer. Passar na frente de Deus. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Ele trabalha sem ferir, sem machucar, sem trazer prejuízos. Deus sabe como agir. Então deixa Deus agir. Deixa o Senhor agir. Gênesis capítulo 19, o 37 e o 38. As filhas de Ló não entenderam isso. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Cometeram incesto, cometeram um pecado. E por conta disso, essa descendência foi amaldiçoada. Foi toda amaldiçoada. Mas lá na frente, irmãos, o nosso Deus, Ele é tão generoso. Quando a gente se arrepende, busca a presença dEle, se conserta, lá onde no meio, onde a gente não imagina que vai sair algo bom, o Senhor vai suscitar algo poderoso. Foi lá de Moabe. Então nós vamos ver que os filhos nascidos de Ló, com as suas próprias filhas, seriam a maldição, malditos e amaldiçoados por causa do incesto.
Porém, veja o que aconteceu. A filha mais velha chamou o menino que nasceu de Moabe, que foi o pai da raça moabita, povo de religião e costume diferente. É isso? E no futuro Deus transformou aquilo que no passado era uma maldição, uma tragédia, em bênção. Em bênção. Como isso pôde acontecer? Aí nós vamos ver a história do que aconteceu. Quem lembra da história quando Noemi, o seu esposo e seus filhos saíram de Belém e foram morar nas cidades, na terra de Moabe, no meio dos moabitas. E ali os filhos de Noemi casaram-se com moças que eram moabitas. E uma dessas moças se chamava Ruth. Não é isso? Uma dessas moças se chamava Ruth, que veio a crer no Deus verdadeiro. Essa moça se converteu. Era uma moabita, mas foi aquela que disse para Noemi, quando ela perdeu tudo naquela cidade e voltou para a terra de Belém, ela disse: eu vou com você. Noemi já era velhinha, não tinha mais como dar nenhum filho para que Ruth casasse. Perdeu o esposo, perdeu os seus filhos. Mas todavia, queridos, Deus, Ele é um Deus que trabalha na história. Aquela jovem disse: olha, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. E Ruth foi com Noemi para Belém. E ali, queridos, o trabalhar de Deus aconteceu. Com essa jovem Ruth veio a linhagem que nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O Senhor, Ele vai transformando, Ele vai levantando. E lá na frente Ele levantou, através dessa mulher Ruth, ela teve um filho. E esse filho veio ser pai de Jessé, Jessé de Davi. E aí daí veio a linhagem que trouxe o Salvador, Jesus Cristo, ao mundo. Então, queridos, Deus, Ele muda o destino da família. Está vendo a mensagem? Parece que as coisas começaram errado, começaram dando tudo errado. Houve problemas, houve tragédias, houve pecado, mas as pessoas lá na frente, elas vão se ajustando, elas vão se organizando, elas vão temendo a Deus, e o Senhor vai trabalhando e vai levantando uma geração de homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios da obediência, do temor do Senhor. Deus realiza esses milagres. Deus transformou aquela maldição em bênção. Aquele povo que estava predestinado a uma vida de maldição, o Senhor vai transformar, porque Ele é um Deus de misericórdia. A partir do momento em que você, amado ouvinte, você que está ouvindo esta palavra, não deixe de crer, de acreditar, de confiar na restauração da sua família, na mudança, a mudança do destino. O inimigo, ele pode estar trabalhando ou ter trabalhado para destruição, para mudar o rumo, para destruir. Mas no momento em que você se levantou em oração,
no momento em que você decidiu se chegar a Cristo, no momento em que você decidiu contar com a ajuda do Senhor, agora Deus começou a entrar na história e começou a transformar e a mudar. Aquilo que estava caminhando para um despenhadeiro, para uma destruição, agora o Senhor traz de volta para o plano, para o caminho. E vai tudo se ajustando para a glória de Deus. É isso. Se você sente que a sua família está fora da rota de Deus, se você ainda acha que está preso aos valores desse mundo, se você ainda está olhando para o seu passado, se você ainda está sentindo que está marcado ou marcada pelas tragédias, pelas dificuldades que você enfrentou na vida, hoje Deus quer trazer restauração para a sua vida e para a sua família. Hoje Deus quer tomar de volta a direção do viver da sua casa. Isso é muito importante. Eu começo a ver e a perceber, queridos, em algumas crianças aqui na igreja. Talvez os seus pais nunca imaginaram estar diante de Deus. Talvez ainda nem se enxergaram, nem se viram servindo ao Senhor. Mas o Senhor, Ele tem me falado que dessas crianças Ele vai levantar pastoras, pregadoras, missionárias. Ele vai levantar mulheres e homens também, cheios da unção do Espírito Santo. Deus vai mudar a história de famílias nesse lugar. Eu creio. Por mais que Satanás trabalhe, querendo o contrário, ele não vai conseguir. Porque o Senhor está no controle. Sabe por quê? Porque tem alguém buscando o Senhor. Tem alguém se aproximando do Senhor. Tem alguém clamando ao Senhor e pedindo ajuda a Ele. E Ele é poderoso, especialista em transformar as tragédias, as maldições em bênção. Em bênção. Aleluia. Hoje sua família, ela pode voltar ao destino que Deus traçou para ela. Por isso, para mudar o destino de uma família, revisando, não se corrompa com os valores desse mundo. Você pai, você mãe, você jovem, você criança, você adolescente, não se corrompa com os valores desse mundo. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. Livre-se do seu passado. Aquilo que aconteceu no passado não volta mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Não deixe Satanás te acusar. Levanta a tua cabeça. Você é livre para declarar o amor de Deus para esse mundo. Terceiro, decida crer que Deus transforma qualquer circunstância. É aquele filho trabalhoso, é o esposo, é a esposa, é alguém da família, é alguém que está enfermo, está em aflição. Qual seja a circunstância, Deus é poderoso para transformar, para mudar o destino da sua família. Amados, eu muito novinha, eu nasci em um lar místico. Em que sentido? Em que as religiões eram muito mistas, aquela mistura.
sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele começou a nos chamar. Eu me converti, eu ainda era uma menina como essas aqui. Com 11 anos eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo. Com 14 anos eu fiz minha confissão de fé e comecei a pregar o Evangelho. E o Senhor, Ele foi salvando a minha família. E isso mudou o destino da nossa família. Então eu quero dizer para você, você está na direção certa. Amém? Persevere, continue. Você está na direção certa. Não deixe de orar. Até hoje eu não deixo de orar. Senhor, salva a minha família. Converte aqueles que não são convertidos. Traz a luz no meio da escuridão. E o Senhor tem salvado. O Senhor tem salvado, tem alcançado. Então não deixe de crer. Persevera. E lute pela sua família. Porque é um presente que Deus entregou nas suas mãos. Eu quero encerrar a minha participação, chamando a família para ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor. E vamos orar e ministrar sobre a vida daquelas famílias que hoje estão em sofrimento, estão enlutadas, estão com algum ente querido grave, enfermo, lares que estão passando por problemas. O nosso dever é orar e pedir ao nosso Deus que a sua mão bondosa, forte e poderosa possa intervir em favor de todas as famílias. Amém, queridos? Então vamos louvar ao Senhor.